Amém a todos. Começando aqui agora, graças a Deus, né? Deixa eu só colocar também aqui. Amém. Amém, amados. Começando mais praticamente o final do estudo, né? De nosso amigo Eclesiastes. E foi um período muito gostoso, né? Que é um livro assim que pelo menos eu mesmo para preparar para vocês aprendi muito, tá? E é um livro assim que eu espero que realmente a cada dia, né? As informações fiquem gravadas nos nossos corações, não apenas de uma forma didática, mas muito mais de uma forma bem acadêmica também. Vamos orar? Já falaram que o som está bom, graças a Deus, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti e pedindo a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre nós entendimento, Senhor, sobre aquilo que Tu ministraste ao coração de Salomão, Pai querido. É o que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amado, como eu disse, está chegando o final de Eclesiastes, mais um livro só. A pastora sugeriu para nós estudarmos as parábolas de Jesus, né? Principalmente no livro de Lucas. Então, é uma coisa que eu estou pensando, vou estar orando, e provavelmente domingo que vem nós encerramos o Eclesiastes, e se tudo der certo, nós vamos começar o estudo nas parábolas, né? As parábolas é um assunto muito interessante também, porque nós iremos vendo o significado de cada elemento das parábolas, tá bom? Mas isso aí é para depois. O título desse capítulo, tá? Nunca se sabe, parece meio estranho, mas é exatamente isso que Salomão, praticamente no finalzinho, vem nos trazer, tá? Ele chega até aqui para dizer, o Monte Hebron, a gente na realidade não sabemos de nada. Quem sabe de qualquer coisa é Deus. Então, se é Deus que sabe dessas coisas, então por que que nós, a partir de hoje, não começamos a aprender a entregar totalmente a nossa vida para Ele? Amado, quando nós falamos de uma forma até religiosa, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, às vezes nós não paramos para analisar a profundidade do que seria realmente acreditar nisto. E a realidade é que Deus tem um tempo para todas as coisas. Tá? Quando eu olho para toda a obra que está sendo feita na Monte Hebron, lembrando que nós entramos lá em praticamente 2008, né? E você olha para trás e fala assim, olha, 2010, desculpa, 2010, 2008 foi aqui na casa, né? Nós entramos em 2008 na casa e depois nós conseguimos adquirir o imóvel. Então, 2010, ou seja, 11 anos depois, praticamente 12, né? Que nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. A Isa já está avisando também que as crianças estarão estudando hoje, tá, sobre a Páscoa, né? Karina, seja bem-vinda, saudade, agora só com Fernanda Brum para cima e para baixo, né? Super importante, né? Amém, Karina, Deus abençoe. Avançando aqui, amados, a pedido da Shang no final vai estar de qual livro que é, tá bom? Eclesiastes nos leva a entender a vida é semeadura. A função de cada nova geração não é exigir a mudança e se preparar para ela. A função de uma geração é tornar a mudança possível para a próxima. Mesmo em fase do impossível, devemos agir como se o milagre fosse chegar amanhã. Apenas um adentro, né? A função da nossa geração hoje é preparar, tá, a próxima geração, por isso que nós enfatizamos todos os departamentos da igreja, desde o infantil até os jovens, né? Sempre preparando para a próxima. Então é exatamente isso o que significa a semeadura, preparando para a próxima geração. Ela requer tentativas quando a esperança for frágil e a fé forçada e a oposição for aguda. É nessas horas que somos convidados a semear, a acreditar. Esse é tirado de um livro Para Tudo Há um Tempo. Tá? O livro é A Sabedoria do Eclesiastes para compreender o sentido da vida, né? Joan é uma mulher, né? Joan Chittister, né? E muito bacana. Aí eu coloco também aqui do nosso amigo Ed René. O Eclesiastes não parece muito ortodoxo
com ouvidos honestos seus ensinamentos. Algumas de suas ideias ferem o bom senso. E nós vamos ver muito isso, tá? Nesse capítulo 11. Principalmente o 12 também, que vai falar sobre a velhice. Mas fere o nosso bom senso, né? Esse é tirado do livro mais mal-humorado da Bíblia, né? O título que ele dá, A Acidez da Vida e a Sabedoria do Eclesiastes, do Ed de René Kivitz, né? Esse aqui também é do Ed René, nós já vamos falar no final. Pense na fé como a capacidade de conviver com as probabilidades do mundo em que vivemos. Tá? É a fé que nos faz contar com o sol que nasce todos os dias. Imagine a confusão se estivéssemos em um universo onde um dia a árvore cai para a esquerda e no outro seguinte ela cai para a direita. E no outro dia está para a esquerda de novo, ou seja, uma confusão total, né? Imagine a confusão se estivéssemos em um universo onde um dia a árvore cai para a esquerda e no outro dia seguinte está para o outro lado. Ou seja, no outro dia está para o esquema tudo de novo. Eu acabei repetindo porque ele repete, tá? Vivemos um mundo inteligente. Tenha fé nos caminhos de Deus e na sua soberania. Então ele encerra dizendo assim, imagine se não tivesse uma sequência. Tá? O livro mais mal-humorado da Bíblia, A Acidez da Vida e a Sabedoria do Eclesiastes, Ed de René. Eu gosto muito porque quem vai falar sobre vivemos num mundo inteligente foi Albert Einstein, né? Einstein, ao analisar umas questões, ele fala assim, não existe uma inteligência por detrás de tudo. E é mais ou menos isso que Salomão percebeu e que nós vamos aprender nesse capítulo 11. Tá? Existe um tempo para as questões, existe o momento certo, mas, veja só, o convite dele, enquanto nós não sabemos esse tempo, nós precisamos semear. Então ele vai falar aqui sobre negócio, nós vamos falar sobre negócio, empreendedorismo, né, mais exatamente, sobre a nossa caminhada com Deus, porque é tudo isso que o capítulo 11 vai estar abrangendo. Então, Eclesiastes 11 é o penúltimo capítulo do livro de Eclesiastes, ok? Como temos visto ao longo do livro, e como veremos, Salomão aqui já tem mais conclusões e menos questionamentos. Tá? A partir do capítulo 11 e 12, ele tem muito mais conclusões do que questionamento. Então, o que nós podemos aprender com o capítulo 11? Primeiro, tenha atitudes com fé. É o que nós vamos estar vendo aqui. Todo esse tempo ele vai falar e frisar isso. Segundo, aprenda a ser feliz. Mais uma vez ele vem enfatizar isso. Aprenda a ser feliz. Tá? E terceiro, Deus sabe, que é o título do nosso capítulo que eu dei, Nunca Se Sabe. Tá? Eu coloquei 3 sugestões, a pastora escolheu essa, tá? Nunca se sabe, mas Deus sabe. Ele vai dizer, ó, nós não sabemos, mas Deus sabe. E ele coloca uma questão que é muito séria, que Deus julgará todas as coisas, né? Isso é o que nós estamos aprendendo. Então o foco sempre parece estar na reflexão de que devemos comer e beber e aproveitar todo o fruto do nosso trabalho. Ele vem enfatizando isso desde o capítulo 4. A partir do capítulo 4 ele vem falar coma, desfrute, viva bem com a sua família, beba do vinho, né? Do melhor vinho, coma da melhor comida. Porque tudo isso é dom gratuito, gracioso de Deus. Ele fala assim, olha, Monte Hebron, aproveite a vida, mas não esqueça de saber e ter gratidão no coração. Tá? Pois isso é bom, em nenhum momento Salomão fala que não teremos trabalho. Então ele fala o seguinte, ó, nós vamos desfrutar, vamos ter o melhor, mas nós vamos ter que trabalhar. Então, ao mesmo tempo que ele fala aproveite a vida, ele está falando aproveite do que você conquistou ou do resultado que você buscou. Tá? Mesmo quando não sabemos como Deus usará o nosso trabalho para avançar o seu reino, por isso que eu peguei improvisado aqui 2 sapatos de mulheres, fizeram um par de sapatos, né? Fizeram uma ponte aqui, a ideia, né? Mesmo que você não saiba, né? Devemos continuar a orar, continuar a servir e continuar a esperar, sabendo que o nosso Senhor, no nosso trabalho não é vão, que Paulo vai falar isso, né? Paulo fala assim, ó, nós sabemos que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Então, ele nos convida a esse posicionamento. Tá? Então, quando eu e você avançamos nesse posicionamento, entendendo que tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão, ou seja, haverá um reconhecimento, o convite de Salomão é então faça o melhor. Então, Salomão adota essa perspectiva em Eclesiastes 11, em que ele nos instrui a viver com ousadia, não permitindo que as incertezas da vida nos impeçam de assumir os riscos por meio da fé para a glória de Deus.
Ele nos convida, amado, no capítulo 11, a sermos ousados. Se até aqui, tá, ele veio falando sobre algumas posturas, o capítulo 10 ele vai dizer sobre os governos, o capítulo 11 especificamente é voltado para nós. Ele está falando assim, ok, você quer desfrutar, você quer conquistar, o que, que você tem feito? Qual tem sido a tua postura? Qual tem sido o teu caminhar? Qual tem sido o teu posicionamento? A melhor parte da sabedoria espiritual não é cautela. Presta atenção, não é cautela, mas coragem por meio de Cristo. Também não é imprudência, tá? Porque ele vai trabalhar no capítulo 7 e 8 sobre o imprudente, que ele vai chamar do tolo, né? Ele também já chamou atenção, ele falou assim, olha, não seja imprudente, não seja tolo, tá? Mas isso não quer dizer que você deve ficar alienado com medo. Então, o que, que ele está. Nós vamos ver no contexto de cada versículo. Ele nos convida a sermos ousados. Ele nos convida a caminharmos em função dos nossos planos e propósitos. Ele mesmo vai escrever também no final de Provérbios, quase, né? Ele fala assim: ó, o coração do homem deve fazer planos, mas ele tem que acreditar e saber ou tomar posse, se você quiser uma palavra no hebraico mais próximo da tradução, tomar posse de que os planos certos vêm do Senhor. Então é essa questão que ele está nos colocando aqui. Então o capítulo começa com duas ordens difíceis de interpretar. Tá? As ordens são lança e reparte. Então, ele já começa dizendo o seguinte: olha, lança. E versículo 2 ele vai dizer para nós repartirmos aquilo que nós temos conquistado. Eu vou falar quando nós entrarmos versículo por versículo. Quem já vem caminhando em Eclesiastes sabe que eu gasto um tempo nessa introdução, depois nós vamos versículo por versículo. Tá? Então, os versículos de 1 a 6 ressaltam o risco e a incerteza das empreitadas, tanto comerciais como agrícolas, que é o tempo que ele está vivendo. Tá? Como nós falamos no capítulo 10, a questão da cobra, a questão do machado, a questão de derrubar o muro. Nós precisamos entender o contexto pelo qual o livro foi escrito. Eu sempre falo para os meus alunos de hermenêutica, você não pode pegar um livro sem conhecer o background. Tá? Então é aquilo que eu falo, se você tem um livro que foi escrito por um uberlandense, e ele vai falar de alguma coisa que aconteceu na Praça Tubal Vilela, se ele estiver escrevendo para alguém que mora ou já morou em Uberlândia, ele simplesmente pode colocar assim, tá? Essa coisa aconteceu, tá, na Tubal Vilela. A pessoa que está lendo, que já morou, vai ter todo um quadro. Eu já disse isso, né, em Salmo, quando nós estudamos o livro de Salmo. Já aquela pessoa que nunca morou em Uberlândia, não há necessidade nem de colocar o nome da praça. Ele pode simplesmente colocar assim, ó, esse fato ocorreu numa das principais praças da nossa cidade. Aí mais tarde se encontra esses dois cartas, vamos colocar assim, dizendo, tá vendo? Alguém falsificou. Tá? Não, você tem que entender quem escreveu, quando foi escrito e para quem escreveu. Então, por isso que você tem no capítulo 10 e no capítulo 11 termos comuns nos dias de Salomão, mas que eu e você precisamos interpretar aqui. Então, portanto, enquanto os versículos anteriores do capítulo 10 lidavam com a realeza e os líderes, nós vimos isso, os versículos de 1 a 6 do capítulo 11 tratam de pessoas comuns. Então, falo do dia a dia, do nosso vivenciar, do nosso caminhar, entendeu? Então, assim, toda hora tem hora de cautela e tem hora de ousadia. Nós estudamos isso no capítulo 3, né? Onde Salomão fala assim que há um tempo determinado para todas as coisas. E é muito fantástico isso, né? Então, assim Salomão nos adverte para estarmos preparados para todas as situações, que é o que eu acabei de comentar a leitura da Nancy, né? Que é um tempo de ousadia e é um tempo de cautela, ou seja, estamos preparados para todas as situações que ainda podem vir, principalmente aquelas que não desejamos, mas que podem acontecer. Tá? Eu sempre falo assim que nós precisamos aprender a estarmos preparados para o bom e para o pior, sabendo que por detrás dessas questões, e Salomão vai dizer, existe a boa e poderosa mão do Senhor. É essa ousadia e essa coragem que deve permear a nossa caminhada com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Então, entrando aqui. Tá? Salomão usa o pão como símbolo dos grãos que o produziram. Então, lançar o pão sobre as águas pode se referir à prática de semear em áreas alagadas ou talvez comércio de grão através do mar. Podemos ter duas possibilidades aqui, tá? Lembrando, gente, que principalmente na cultura do Egito era muito comum, mas em outros lugares também,
havia aqueles pântanos, então eles jogavam a semente lá, mesmo na água. Quanto aquele pântano secava, ou aquela água se retirava, o Nilo se retirava, aquelas sementes começavam a brotar. Então era um serviço até mais ou menos preguiçoso, mas que dava resultado. Eles não precisavam arar nem hidratar a terra, irrigar, né, desculpa, a terra. O próprio rio, no movimento dele, fazia isso. Talvez Salomão estivesse pensando nisso, tá, gente? Tá, eu vou colocar algumas possibilidades. Alguns comentaristas acreditam que esse versículo trata da filantropia. Salomão está nos encorajando a ser generosos com os pobres. E você vai ter muitos autores, né, e vários autores nós pesquisamos, eu pesquisei, eles vão colocar assim, olha, quando o que você faz aqui, né, aquela frase que foi tirado e lançado no filme O Gladiador, né, o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Na realidade é uma frase hebraica, né, da cultura hebraica, que fala assim, o que você faz aqui vai trazer resultado. Tudo que você faz, seja por bom ou pelo ruim. Por isso, quando Paulo vai escrever, tá, aos Gálatas, e ele vai colocar assim, ó, tudo que o homem semear ou plantar, né, ele vai colher, da cultura hebraica, tá? Então não há dificuldade nenhuma. Então, na cultura hebraica, quando você ajuda uma pessoa pobre hoje, amanhã pode ser que você vai precisar de ajuda e alguém vai te ajudar. É essa a ideia, tá? Já alguns outros comentários pensam que esse lançar estaria mais voltado para atitudes, plantando, avançando nos projetos pessoais, pois com Deus o sucesso é garantido. Tá? Então nós temos duas possibilidades de interpretações aí. Tá? Eu particularmente entendo que as duas são válidas. As duas são válidas. Tanto você não pode estar se referindo a uma atitude de filantropia, porque ele vai falar isso no versículo 2, como ele também pode estar lançando numa atitude de proatividade. Sendo que, tá, se você pegar aleatoriamente 20 comentaristas do livro de Eclesiastes, você vai ter 15 no mínimo, tá, ou seja, muito mais que a metade, né, falando e entendendo que o versículo primeiro se refere à proatividade, de você faça algo porque ficar parado não dá, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais aqui. Ó. A verdade desse versículo também se aplica ao Evangelho. Tá? Muitas vezes não vemos o resultado imediato enquanto compartilhamos o pão da vida, mas sem dúvida haverá resultado final. Isso é uma coisa assim que eu mesmo tive a oportunidade de ter isto agora, há 2 anos atrás, em março, lá em Curitiba, lá no Alcance, a igreja do pastor Luciano Subirá. Quando eu terminei de pregar, tá? A convite do pastor Farley, né? Quando eu terminei de pregar, veio uma pessoa dizendo: "O senhor se lembra de mim?" Eu falei: "Não, nossa, o senhor me evangelizou assim, 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 assim." Então, assim, eu nem sabia, né, do resultado que aquele. Nem, aliás, eu nem lembrei direito o dia que eu evangelizei ele, por cima, assim, tive uma vaga memória, mas o resultado veio. Talvez pode ser que Salomão também estivesse pensando nisso. Eu acredito que não, mas nós podemos fazer essa interpretação. Como eu falei, eu acredito que ele esteja mais pensando na questão de proatividade. Então, vivemos num tempo que, se ficarmos aguardando condições ideais para fazermos alguma coisa, nunca faremos nada. E aqui é uma grande verdade, né? Eu peguei essa foto que eu achei muito bonita, né? O paralelepípedo ali separando e alguém tentando costurar para a fenda não aumentar. Ou seja, alguma questão assim, seja prático, faça a sua parte, tá? Seja proativo, em outras palavras. Então, essa é com certeza a ideia mais forte que está dentro do versículo. Então, a lei da semeadura pode ser aplicada a todas as áreas da nossa vida, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas, lá conforme eu já citei. E aqui tem essa ideia muito forte, né, que eu penso estar muito voltada ao versículo 1. Né, cuide para fazer todas as coisas, tá? Faça todas as coisas, porque tudo que você fizer, tudo que você semear, vai ter retorno, sim, seja bom ou seja agradável. Aí o versículo 2, ele já entra com a seguinte questão: repartir com 7 e ainda com 8, sugere de uma, duas coisas: generosidade ilimitada ou diversificação de empreendimentos comerciais. Também aqui nós temos duas possíveis interpretações, tá? Como eu disse, até o versículo 6, isso gerou muita discussão entre os comentaristas. Eu sempre gosto, quem já me acompanha no aulão desde o começo, né, desde a Cesar Alvim, sabe que eu sempre gosto de trazer as possíveis interpretações e deixar as pessoas a critério. Obrigado, Nancy. Você, a Isa
e a Nicéia, geralmente são as que mais prestam atenção também nas ilustrações. E eu fico contente porque dá trabalho, viu? Dá um trabalho achar isso aqui. Graças a Deus. Também estão avançando aqui, né, gente? Então, esse repartir faz parte, né? Faz parte dessa questão que a palavra de Deus vai trazer. Por isso que em Atos, né, você tem lá Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, o início da igreja primitiva, justamente com essa pegada, né, filantrópica, né, um ajudando aos outros. Né? E isso daí é muito bom. Tá? As pessoas que estão trabalhando lá na igreja são várias, gente. Hoje essa semana nós estamos terminando a calçada e estamos fazendo agora toda a troca de canos, né? Aqui em cima, como todo mundo sabe, era cano de PVC e com um calor constantemente eles cediam, eles estouravam. E aí de madrugada quando a água vinha com mais forte, arrebentava. Então chegava lá, estava toda aquela água gasta e inundada, né? É verdade, vocês são artistas, as duas gostam dessa pegada também, sei disso. E essa questão, assim, para mim está sendo bem bacana quando as pessoas veem, né, as cestas básicas sendo distribuídas, atividades, né, de fibromialgia sendo feita na parte da manhã para os velhinhos, né, e a parte da tarde o pilates solo sendo também oferecido, e as pessoas falam, nossa, essa igreja aqui, ela abençoa o bairro. É uma das frases que eu mais amo escutar, porque eu sei que é exatamente isto que uma igreja deveria e deve fazer. Então, essa generosidade, quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Então, mas talvez, né, a ideia também do versículo seja outro. Não coloque todos os ovos em um único cesto, né? É uma questão aqui também para se pensar, qual a possibilidade. Eu entendo, mas se você escolher que no versículo 1 ele está falando de você diversificar, de você ser proativo, desculpa, o versículo 2 ele está dizendo para você diversificar também essa questão de você auxiliar e você tudo mais. Elizabeth, você que é da área, a Shang também que é da área, a prefeitura está, já veio 2 vezes lá para começar um treinamento de professores para lidar com autismo, né? Que foi já inaugurado o centro de autismo, né, em Uberlândia, e o treinamento vai ser lá. Daqui 2 semanas, também o curso contra tabagismo, né, orientando, já tem 30 pessoas que querem parar de fumar. Vai ser ali na Monte Hebron também. Então, praticamente a Monte Hebron está sendo usada, né, de segunda a sexta. Descansamos no sábado, né? Eu, Jussia não, que às vezes temos que ir lá fazer algumas coisinhas, né? Eu mais para orientá-lo, né? E no domingo o culto. Eu fico maravilhado com isso, uma igreja que está servindo o bairro. Voltando aqui, tá? Não coloque, ou seja, tente diversificar se você escolher aquela ideia. Então, versículo 3: Para Salomão, as desgraças da vida são inevitáveis e fatais em suas manifestações, semelhante às nuvens que derramam aguaceiro. Eu estou entendendo que vocês leram o capítulo 11, tá, gente? Se você não leu, fica com a Bíblia aberta, tá? A minha está aqui, ó. Se eu precisar fazer alguma consulta, eu só vou aqui, pego ela, o versículo 3 aqui, ó. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore deu bruce para o sul ou para o norte. Por isso que eu falei no comecinho, né? A harmonia que tem um livro. Então tá, estão entendendo o versículo 3. Semelhante às nuvens que derramam aguaceiro sobre a terra, os problemas das tribulações sobrevêm aos filhos dos homens. Ou seja, o que Salomão está dizendo é o seguinte, ó, não tem como evitar. Ele está precisando mesmo desse treinamento para autismo. Elizabeth, quando você trabalha na rede municipal, provavelmente você vai ser avisado. Aí você vai poder dizer, se você for credenciada lá para o bairro, né, vai poder dizer, olha, é a minha igreja, né? Minha igreja, graças a Deus por isso, né? Avançando aqui, amados, não se preocupa, não, que eu estou dentro do tempo, viu? São poucos versículos, né? Isto é, invista em vários negócios para que cada um venha a fracassar, ou se cada um, no caso algum venha a fracassar, você tenha condições de prosseguir com os outros. Salomão está falando assim, olha, não aplique só. Eu lembro em 2018, se eu não me engano, não, foi 2018 não, amados, foi 2012, né? Bom, enfim, entre 2008, com certeza começou ali o balançar das bolsas, e teve pessoas que investiram todos os seus recursos num único lugar. Eu atendi essa semana uma pessoa, que eu até nem sei dizer que tipo de aplicação que ele faz,
Aí ele pegou o dinheiro que seria da prestação da casa, do carro, e o salário dele investiu, ganhou uma fortuna, um valor alto, pegou tudo aquilo lá e investiu de novo, perdeu tudo, né? Então, assim, aí quase que perdeu o casamento também. Eu estou atendendo o casal. Então, Salomão está falando assim, ó, no caso dele eu usei uma frase com todo carinho, às vezes a ganância faz com que as pessoas sejam precipitadas e imprudentes, tá ok? Salomão está dizendo o seguinte, ó, tenta diversificar. O lado que cai a árvore, alguém dará utilidade à sua maneira. Ou seja, portanto, pare de se preocupar por ela não ter caído para o lado que você desejava, ou mesmo de conjecturar se cairá ou não para tal lado. O que Salomão está falando é o seguinte, ó, não importa se a árvore vai cair do lado esquerdo, do lado direito, alguém vai dar proveito nela. Então, aquela coisa das pessoas, e até o quadro mostra isso, né? Somente uma porta, que lá do outro lado da porta está um céu bonito, e a pessoa aqui não está percebendo, né? Se bem que a pastora ia gostar desse outro quadro ali, tá, gente? Então, esse céu nublado, tudo mais, entendeu? Às vezes nós não percebemos que há um plano e propósito de Deus em tudo. É isso que Salomão está falando. Há um plano e propósito de Deus para todas as coisas. Então, Salomão está dizendo o seguinte, ó, não entre nessa vibe de discussão. Tá? Então existe o perigo, versículo 4, do excesso de cautela. Sim, quem vive à espera de condições ideais nunca realizará nada, pois sempre haverá vento e nuvens. Quem espera o vento acalmar nunca conseguirá semear o campo. Quem espera para colher depois da chuva verá a sua plantação apodrecer. Então o que Salomão está dizendo? Salomão está nos convidando a uma vida de prudência. Salomão está nos convidando a uma vida de proatividade. Salomão está nos convidando a não apostarmos numa única situação, no caso aqui de empreendimentos e tudo mais. Eu sei, amado, que para algumas pessoas isso é difícil, porque primeiro são assalariadas, tem uma série de outras questões. Mas o que Salomão está dizendo é que seja cauteloso. Mesmo que você não tenha grandes recursos para aplicar, seja cauteloso. É esse o convite que ele nos faz. Então, para Salomão, o indivíduo que deseja ter a certeza absoluta para o momento ideal pode perder o tempo correto, né? Havia uma música, eu acho que não posso mais brincar com a voz Suzy, né? Mas a Nicé deve lembrar dessa música. Quem já passou pelo momento lá do Mobral, né? Tinha uma música que era assim, vamos embora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que era uma música do Geraldo Vandré usado na questão revolucionária. Mas essa letra, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, era uma música usada assim, ó, se você sabe que é hora, então não espere acontecer, faça. E era um convite, né, para a alfabetização do Brasil naquela época. Tá? Então, eu quero fazer um paralelo aqui com essa letra. Né? Se você sabe, não faça, não espere acontecer, faça a hora. Que é essa ideia de Salomão. Então, uma vez que não sabemos todas as coisas, precisamos trabalhar com as informações que temos. Ok, joia, é isso que ele está dizendo. Não vá atrás de situações que você não conheça, apenas trabalhe com as informações que você tem. Amados, qual é a maior informação que nós temos? Que Deus tem o melhor para as nossas vidas, por isso que é importante passarmos a consultá-lo. Geraldo André, é isso mesmo, Elizabeth. Passarmos a consultá-lo, né, o que ele tem para as nossas vidas. Que é essa a questão que Salomão está trabalhando nesse texto. Então, não compreendemos, né, não compreendemos o movimento do vento, nem como se formam os ossos da mulher grávida. Certos atos do Senhor são inexplicáveis. E ele vai para uma questão aqui, e eu confesso que a primeira vez que eu li o capítulo 11 de Eclesiastes, muitos anos atrás, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu sempre pensei, né, na criança que se forma no útero, uma vida que sai dali, mas Salomão foi muito mais. Salomão falou assim, como é que vai ser criado os ossos naquela criança? Da onde que veio aquele material para fornecer toda a ossadura do corpo humano, né? Todo o esqueleto humano, né? Eu me lembro que na época eu fiquei olhando, poxa vida, eu realmente nunca tinha pensado nisso. É isso que Salomão está dizendo, gente, nós não sabemos nada. Por isso o título do estudo de hoje, nunca se sabe nada. Então nós não sabemos nada. Se nós não sabemos nada, cabe a nós confiarmos em Deus, cabe a nós buscarmos a vontade de Deus. Versículo 6, tendo visto o pouco conhecimento que temos, é melhor preencher o dia com atividades produtivas, mesmo não sabendo qual delas prosperará. É possível que todas prosperam. Então o Salomão está dizendo que, ó, já que nós não sabemos nada, vamos descansar na certeza e nas convicções que o Senhor traz para as nossas vidas e vamos acreditar que Ele sempre tem o melhor.
É nesse caminhar que nós precisamos acreditar. É claro, amado, que nós temos sonho, que nem eu fico olhando, né, hoje aquele prédio nascendo ali, e do lado da igreja, nós tínhamos planos, vontade de comprar aquele imóvel do lado, nós tínhamos vontade de fazermos uma escola Caleb, faculdade Caleb, planos que ainda estão no meu coração. E de repente não aconteceu, está sendo construído um prédio. Olha, quem sabe, né, nós não estamos enxergando o que Deus estava vendo. Porque eu nunca esqueço quando o pessoal, a construtora veio falar conosco sobre o uso um pouco da energia que nós emprestamos. Nós cedemos no começo aquela entrada ali, eles usavam, né, a cozinha nossa, a estrutura nossa, foi bem bacana, né? E quando você olha para tudo isso, né, aquele movimento, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele falou assim: pastor, nós estamos construindo um prédio aqui que vai ser um local para as pessoas só descerem e irem para a tua igreja, né? Ele usou o termo tua igreja, né? Eu falei, realmente Deus está colocando um aquário cheio de peixes do lado da igreja. Por isso assim que nós já estamos, né, torcendo para ao retorno de algumas atividades, né? Vamos ver o que escrever aqui. Vem da terra, o ser humano continua sendo formado do barro, como Adão, as mulheres graças se alimentam dos frutos da terra. É verdade, né? E nós não sabemos, é isso que Salomão está dizendo. Então, o versículo 6 ele vai assim, olha, já que nós não temos conhecimento de tudo, gente, só resta uma coisa. Tá? Salomão nos convida a deixar que Deus determine o sucesso ou o fracasso do empreendimento. Então, o convite de Salomão é: entregue e descanse nas mãos de Deus. Mais ou menos assim, ele sabe todas as coisas. Ele sabe por que nós não compramos aquele imóvel ao lado, ele sabe por que aquele prédio se fez necessário ali, ele sabe também dos nossos projetos pessoais, do que nós sonhamos com o projeto Caleb, quando nós sonhamos nessas questões. Mas eu me lembro que se nós comprássemos no barracão, eu queria fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje, que é ceder, tá? A maioria sabe, né, que são pessoas que o posto de saúde envia, mas algumas delas faziam ginástica numa praça que tem ali em cima, ali do bairro Brasil, né, eles faziam, e quando chovia não tinham atividades, ficavam com mais dores, quando o sol estava muito quente era cansativo. Nossa, aquelas senhoras, eu digo assim, elas agradecem ao monte. Pastor, muito obrigado. Pastor, sempre quando elas estão saindo, ai, pastor, muito obrigado, porque hoje esse sol ia ser difícil fazer a ginástica ou os exercícios, né, que é passado. Então, assim, nós não sabemos se de repente Deus tinha esse, com certeza ele tinha, né, mas nós não sabemos que esse era o plano e propósito de Deus. Eu queria um espaço maior para ser usado para ele. Deus falou: não, usa esse espaço que eu estou te dando agora. E eu creio nisso, amado. Quando se fizer necessário, eu vou dar um espaço maior, né, quem sabe, para a nossa escola Caleb e tudo mais. Ou seja, não ore para Deus abençoar seus planos, mas peça os planos de Deus que já vêm abençoados. Eu usei essa frase sexta-feira, numa aula que eu dei, que é uma frase que eu ouvi lá nos Estados Unidos, estava junto com a Ângela, do David Winkerson, né? E é uma coisa muito séria, né? Vamos pedir, né, os planos de Deus que já vêm abençoados, né? E não fazemos planos e pedir: Deus abençoe esse negócio. Nós vamos aprender: Senhor, traga os teus planos abençoados, traga os teus planos abençoados. Mas também fazemos nossos planos e pedimos: Senhor, confirma ou não. Então a afirmação suave é a luz, aí ele muda um pouco. Tá? Como eu falei, gente, o problema de Provérbios é esse salpicar que ele fica fazendo. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, ó. Como é agradável ver a luz estimulante, sentir o sol do raiar do dia. De repente ele muda aqui, né? É uma forma de expressar a alegria de viver, apesar de todos os problemas apresentados no livro de Eclesiastes. Ele fala assim: olha, eu sei que há muitas dificuldades, mas como é agradável, né, você acordar de manhã, como deveria ser agradável. Gente, uma das técnicas da linha terapêutica comportamental, tá, e a própria Gestalt também trabalha um pouco isso, e o coach tem trabalhado muito isso também, que vem do Viktor Frankl no livro Sentido da Vida, um excelente livro, Viktor Frankl, Sentido da Vida, ou Em Busca do Sentido da Vida, né? Tá? Ele vai trabalhar exatamente isso, que o segredo para ser feliz é gratidão.
independente da situação que você esteja passando. É você encher o seu coração de gratidão. Por isso que a palavra de Deus fala em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graça. A palavra de Deus fala, dê graças quando as coisas estiverem boas. Dê graças quando as coisas estiverem saindo do jeito que você quer. Não, ele fala em todas as situações dê graça. E Paulo, quando escreveu isso, estava preso. Então, Paulo está afirmando e nos convidando a isso. Então, assim a luz pode se referir aos dias alegres da juventude. É muito bom ser jovem, saudável, forte e cheio de vigor. No capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai falar sobre a velhice e, de uma forma poética, ele vai colocar, de uma forma poética, ele vai colocar uma triste verdade, tá? Que é a questão da velhice. Né? E ele vai descrever o capítulo 12. Então, domingo que vem, terceira idade em peso assistindo. E quem não é da terceira idade, também assistindo para se preparar para a terceira idade, tá bom? Como ainda não temos ninguém da terceira idade na Monte Hebron, nós estamos assistindo para nos preparar para isso, amém? Versículo, lembrar dos dias de treva. Aí ele fala também da velhice. Ao avaliar as oportunidades da vida, devemos também pensar mais seriamente na morte. Isso estabelece um contraste com a alegria de trabalhar enquanto ainda é dia. O que Salomão está dizendo é o seguinte, tá? E o Dale Carnegie vai trabalhar muito. O Dale Carnegie é um autor também da linha comportamental, um grande empresário nos Estados Unidos. Ele ele formou um curso chamado Dale Carnegie, né? Fazendo amigos, né? Vivendo e lidando com ansiedade. O livro mais importante dele é Fazendo Amigos, né? E ele vai trabalhar muito isso, que um dos segredos da vida é pense o que melhor pode acontecer, mas também pense o que de pior pode acontecer. E se prepare para os dois. Tá? Porque quando o melhor acontecer, você se alegrará. Quando o pior acontecer, você não será pego de surpresa. Às vezes, é essa questão que nós precisamos dizer. Tá? Nós podemos avançar um pouco mais dentro da visão do cristianismo, tá? Onde eu e você deveríamos pensar que a morte ela é real. E a pergunta não é a morte, é o que vem depois da morte. Tá? Então, seriam os convites pelos quais, né, o Salomão está nos convidando. Claro, como ele não tem a visão de cristianismo, ele não está pensando na vida eterna. Ele está pensando de nós fazermos uma avaliação nesse momento, entendeu? Então, esteja pensando nas coisas boas e nas coisas ruins. Sejam preparados para as duas coisas, né? Essa ambivalência. Então, Salomão vê a velhice como uma época triste e inútil, cheia de dores e sofrimentos inevitáveis. Ele vai colocar isso também, tá, no capítulo 12. Como eu disse, o capítulo 12 é um capítulo muito triste pela perspectiva da visão, mas nós vamos ver que tem coisas bacanas ali que ele vai trabalhar. Tá, ok? Na cultura do Oriente Médio, a velhice não é um transtorno. A velhice é um balde ou uma categoria cheia de sabedoria vivencial. O Oriente Médio, todo o Oriente Médio, ele trabalha, os países asiáticos também, eles trabalham assim que a idade avançada, a velhice, traz um peso de responsabilidade para aquela pessoa, de conhecimento. Por isso que ela deveria ser chamada a caminhar, né, dentro de uma perspectiva de ensinamento. Também com mil mulheres, né? Com certeza, né, que Salomão viu na velhice mil sogras. Uma vez eu brinquei com um aluno meu, viu, não? Ele Salomão teve 1000 mulheres. Eu falei, mas de compensação teve 1000 sogras também, tá? Então existem os dois lados aí que tem que ser conjectuado. Viver com uma mulher às vezes dá trabalho, imagina com 1000, né? No bom sentido, tá, gente? Não deixa eu ouvir essa parte, depois eu deleto ela, tá bom? Avançando aqui. Versículo 9. É difícil saber se o versículo 9 é um conselho sincero ou uma declaração cínica de um velho desiludido com a vida. O que é o versículo 9 fala? Jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos seus olhos. Isso aqui é terrível. Eu já vi jovens aprontando promiscuidade e se baseando nesse versículo. Tá? Nós vamos falar o que o Salomão está dizendo aqui. Contudo, que tudo quanto fizeres, ninguém quer ver isso. Passará pelo julgamento de Deus, né? Esse jovem falou assim, pastor, Salomão mesmo falou para a gente aproveitar a vida, fazer tudo que nos dá prazer. Eu falei assim, você lê o versículo inteiro? Lê, então leia o final em voz alta. E de tudo isso você vai prestar contas, né? Nós queremos o bom, mas não queremos prestar conta. Eu não sei se Salomão está fazendo uma declaração cínica, tá? Eu entendo que ele está fazendo um conselho, tá? Gente, aproveite a vida, tá? Curta a vida nesse momento.
Viva o melhor que você pode viver, mas sabendo que todo e para os homens também dão trabalho. É. A rainha de Sabá tinha também muitos homens, tá? E foi arranjar mais um. Então, assim, quando você olha para essa perspectiva, você precisa entender o que exatamente Salomão está colocando. Pelo contexto do livro, eu penso que ele está dando mais um conselho. Gente, aproveite a vida, tá? Faça tudo o que teu coração desejar, porém lembre-se que Deus te pedirá contas de tudo isso. Isto é, você sofrerá as consequências de seus atos durante a velhice, época da vida que Salomão considera uma retribuição divina dos pecados da juventude. É claro, meu amor, que nós não estamos falando aqui de pecados, tá, que hoje, Páscoa, né, foram cravados na cruz do Calvário. Nós não estamos falando desse pecado da substituição do holocausto. O que nós estamos falando aqui, tá, e que Salomão vai dizer muito sobre isso, né, aproveite, né, aproveitar o melhor da vida com Jesus e com a nossa família. Salomão vem dizendo isso a partir do capítulo 6. Tá, beba o melhor vinho, faça a melhor refeição, aproveite. O que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, se você for imprudente, e aí nós podemos ir para a praticidade da vida. Quantas pessoas sofrem hoje porque não tiveram uma atividade física, não se alimentaram direito, não beberam água suficiente, ou seja, pelo menos no mínimo 1 litro de água por dia, no mínimo 1 litro de água por dia. Tá? Aí, quando chega a velhice, no caso de nós homens, nós vamos enfrentar uma série de doenças, tá? Desde a próstata para frente, como consequência de não termos uma qualidade, ou ter tido uma qualidade de vida. Eu creio que é isso que Salomão está dizendo. Então aproveite, você quer. Porque ele mesmo nos convida a beber, mas olha, cuidado com a bebedeira, não seja tolo no beber. Tá? Aproveite a sua mulher. E olha, gente, já que nós comentamos aqui, é o conselho de alguém que teve muitas mulheres. E ele não termina falando assim, aproveite a sua mulherada, vamos usar esse termo assim. Não, ele fala assim, aproveite a sua mulher, aproveite a sua família. Ele coloca no singular. É como ele se chegasse à conclusão, realmente o homem foi feito para ter uma mulher, uma família, para dedicar aos seus filhos. É essa a conclusão que dá a entender em todo esse contexto aqui que ele está colocando. Então, esse é o convite dele. Tá? E ele vai encerrar dizendo, Salomão aconselha as pessoas durante a juventude a maximizarem a alegria, ou seja, fazer o máximo possível a alegria e diminuir um pouco o desgosto e o sofrimento, que é aquilo que a própria psicologia nos convida a fazer. Quando você tem gratidão no coração, você consegue trabalhar perfeitamente, sem esforço, esses dois conselhos de Salomão. Porque quando você tem gratidão no coração, você vai olhar para uma fatalidade cruel e vai dizer: não, Deus sabe todas as coisas, sou grato ao Senhor porque Ele conhece todas as coisas. Quando você tem uma coisa positiva, agradável, você vai ser grato a Deus porque Deus te trouxe aquela felicidade, aquele prazer. Então, é isso que Salomão está convidando. A juventude, a primavera da vida, a infância são vaidade porque dura um pouco. Salomão está dizendo também isto, que quem não é comum, nós tivemos há pouco tempo atrás, né, os filhos do Juliano e da Vivi, né, o casal. Menina, quando chegou, nós tomamos um susto. Nós tomamos um susto de ver o tamanho dela. Quem viu o filho do Rogério, né, o Rodrigo, né, parece que está esticando, até você toma um susto, né? Você passa um tempo sem ver determinadas crianças, nós tomamos um susto, o crescimento. E aí você vem aquela frase, nossa, como o tempo passa, né? Nossa, ontem você era uma criancinha, estava no colo, hoje você já está uma... É exatamente isso que o Salomão está falando, o tempo passa muito rápido, tá? E aí o convite dele é, então, procure ter sobriedade, equilíbrio, não seja tolo, não seja imprudente, e procure viver o melhor que Deus está te dando com a sua família, com a sua alegria, mas nisso tudo tenha gratidão ao Senhor. E para nós encerrarmos, Salomão irá encerrar com uma descrição nada agradável, e não há uma descrição tão clássica, né, da velhice como apresentada na primeira metade do capítulo 12. Tá? Quem já leu o capítulo 12 sabe que, de uma forma poética, ele consegue descrever perfeitamente o que é a velhice. Então, domingo que vem nós encerramos Eclesiastes. A probabilidade é muito grande de nós estudarmos as parábolas. Vamos usar como base o livro de Lucas, se vocês quiserem já começar a folhear o Evangelho de Lucas. Tá? Nós vamos basear as parábolas ali, né? E a ideia é exatamente, né, no aulão, sempre estar enriquecendo com o conhecimento bíblico. Um aviso importante, a pastora mandou um folder, né,
convidando aquelas pessoas que querem trabalhar no Ministério Infantil. Muitas não estão aqui na plataforma, mas muitas pessoas já falaram que têm interesse. Então nós teremos uma reunião às 18 horas hoje lá na Monte Hebron, tá? E onde nós já vamos começar a trabalhar. E no dia 24, né, desse mês, a pastora também convocou as mulheres. Eu também vou convocar os homens, tá, amados? Para fazer uma reunião para nós voltarmos, porque nós queremos voltar no Ministério Infantil, né, no domingo à noite, queremos voltar no sábado, o Ministério de Adolescente e Jovem, que nós misturamos, queremos voltar pelo menos uma vez por mês um culto voltado para mulheres, onde nós estaremos orando, clamando, queremos ter um culto para os homens também, tá? E eu tenho o sonho ainda de ter um culto voltado para a batalha espiritual, quebra de maldições, onde nós iremos orar, clamar a Deus por situações específicas, né? Tudo isso com cautela, tudo isso com sabedoria, tudo isso respeitando, né, aquilo que eu falei, o decreto do Odelmo não matou o vírus, o decreto do Odelmo só nos liberou para termos maior locomoção, não há mais necessidade do uso de máscara, mas eu recomendo, se você se sentir à vontade de continuar usando máscara, deve usar, não há problema nenhum. Eu mesmo fico intercalando, às vezes eu estou sempre com uma máscara no bolso ali na igreja, você vai ver, uma hora eu ponho, outra hora eu tiro. Então, dependendo, começa a aglomerar pessoas, eu ponho. Tá? Não é falta de fé, não é medo, é prudência. Então, isso que eu quero dizer para vocês, tá bom, amado? Amado, que Deus esteja nos abençoando, tá? É uma pena que Salomão está acabando, né? Mas eu confesso para vocês que eu aprendi muito estudando esse livro, preparando para vocês. É enriquecedor. Foi muito gostoso procurar as imagens e principalmente os elogios que eu recebia, porque isso para mim, uma vez que eu tinha preocupação de procurar, era bacana ouvir o retorno. Eu gostava quando alguém colocava imagens lindas, né? Geralmente a Lance, a Isa e a Nicé eram as pessoas que mais comentavam, né? E para mim, pastor, isso é bom? É bom. Sabe por que é bom? Porque isso mostra que o meu trabalho não foi em vão, porque deu trabalho. Casar cada frase com as imagens. Amém, amado? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos.